Santo e soberano és tu, Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus que nós estamos aqui com toda a liberdade para podermos adorar ao Senhor, né? Aleluia. Tanta gente não mensura como foi falado aqui, em torno de 340 milhões de pessoas ao redor do mundo que estão numa situação semelhante a dele, né? Se não estão numa prisão, estão correndo para lá e para cá porque estão correndo atrás deles. Não podem falar da sua fé abertamente no microfone, nem um para o outro, quanto mais no microfone, com a porta aberta para a rua, porque são perseguidos. Então a gente, às vezes, é tão abençoado que a gente não sabe mensurar o quanto somos abençoados, né? Que Deus tenha misericórdia de nós tenhamos um coração mais grato ao Senhor. Essa noite eu gostaria de falar com vocês a respeito obviamente, da igreja perseguida, porque é o tema do culto de hoje, mas eu queria deixar enfatizado aqui a diferença do que é um cristão comum de um cristão mundial. Um cristão comum de um cristão mundial. O cristão comum é aquele que é frequentador de igreja. Ele vem para a igreja todo dia de culto, senta, canta, dá oferta, dá dízimo e vai embora para casa. No outro culto ele volta, faz a mesma coisa. Ele está mais para religioso do que para cristão, porque ele sabe que ele tem que estar na igreja, senão o pastor vai cobrar, os irmãos vão sentir falta. E ainda tem a fama, né? Dizem que o assembleano, o diretor do seminário que eu estudei dizia isso: o assembleano é igual um crente gato, ele gosta da casa, não do dono. Então o assembleano ele é acostumado a estar na igreja. Estar na igreja é gostoso. Então a gente não gosta de perder culto porque é ali que as coisas acontecem. É diferente do cristão mundial. O cristão mundial, ele é engajado na expansão do reino de Deus. O cristão mundial, ele faz questão de ser sal, ele faz questão de ser luz todos os dias da sua vida, porque ele sabe que ele está nesse mundo para ser um proclamador da palavra de Deus, para ser um proclamador, seja através da sua vida, seja através dos seus joelhos, seja através dos seus lábios, mas ele tem que proclamar o nome do Senhor Jesus no seu viver diário. Então nós precisamos diferenciar bem o que é um cristão comum do que é um cristão mundial. E aí eu queria ler com vocês um versículo que está em Neemias, capítulo 1 e versículo 4. Neemias, capítulo 1 e versículo 4. Eu achei esse versículo muito interessante, só para poder ilustrar a diferença, né, entre o cristão comum e o cristão mundial. Neemias 1,4 diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Rapidamente, só para vocês entenderem esse contexto, Neemias pertencia a um grupo de judeus que vivia onde hoje é o Irã. Nós oramos, né? Pelo Irã. Ele vivia onde hoje é o Irã. Provavelmente ele nasceu durante o cativeiro. O povo dele foi levado cativo para o Irã e ele provavelmente nasceu lá. E depois que ele cresceu, ele se tornou copeiro do rei Artaxerxes. Ele era uma pessoa assim, muito inteligente, muito bem relacionada e mereceu a posição de copeiro do rei Artaxerxes. Obviamente devia ser uma pessoa de muito boa reputação e se tornou uma pessoa de alta posição social ali naquele lugar. Porém, os parentes de Neemias, né, os parentes sanguíneos mesmo de Neemias, viviam lá em Jerusalém, numa situação muito difícil. E o irmão dele, junto com alguns outros judeus, foram lá visitá-lo. E quando chegaram lá, ele perguntou: como é que estão as coisas lá? Como é que está o povo? Como é que estão os nossos parentes lá? Como é que está tudo? E aí, eles disseram para ele o seguinte: o versículo anterior, o versículo 3 que nós lemos, diz assim: eles estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias
Neemias ouviu isso a respeito da sua cidade, que é a cidade de Jerusalém, é uma cidade importante para o judeu. Quando ele ouviu isso a respeito dos seus parentes, então entrou esse versículo que nós lemos, versículo 4. Ele ficou altamente abatido e ele jejuou, ele orou e ele foi falar com o rei, interceder para que, de alguma forma, ele pudesse ajudar a tirar aquele povo da miséria em que ele estava. Então nós vemos aqui que Neemias não se caracterizava de jeito nenhum um servo de Deus comum. Ele era um servo que se ele fosse cristão hoje, do nosso tempo, nós diríamos que ele era um cristão mundial. Ele estava numa situação muito boa, numa situação muito cômoda, ao lado do rei. Para que se preocupar com um povinho lá longe, que estava sofrendo azar deles? Pecaram, e era pecado mesmo. Pecaram e estão sofrendo porque merecem. E muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão em situação pior que a nossa, e a gente só falta dizer bem feito. Mas na realidade, aquelas pessoas estão sofrendo, merecem a nossa consideração, merecem a nossa oração e merecem que, se possível, nós façamos alguma coisa em prol delas. Então, no momento de hoje, nós estamos vivendo o dia nós estamos vivendo um momento da igreja perseguida. Nós não podemos de modo nenhum dizer, deixa Irã, estão no Irã, Eritreia, nem sabia que tinha um negócio desse, Eritreia, Coreia do Norte, gente, nem conheço esses países, nem sei nada, eles que se virem para lá. Não é essa a nossa posição. Nós somos um corpo cujo cabeça é Jesus. Então, quando um membro sofre, diz lá em 1 Coríntios 12, todos sofrem com ele. Então, nós precisamos ter compaixão e fazer algo, nem que for orar, como já foi dito isso aqui, pelo povo que está em situação, como nós estamos vendo simbolicamente ali o nosso irmão. Eu não sei se você já parou para pensar nesse termo, nessa expressão, paixão de Cristo, ou paixão apostólica. Quando a gente fala em paixão, a gente lembra logo de estar apaixonado, de uma coisa mais de relacionamento entre duas pessoas, de sexo oposto. Mas a palavra paixão vem do latim passion, que significa sofrer, significa sacrifício. Então, paixão significa tudo aquilo pelo qual uma pessoa se dispõe a sofrer. Por isso que nós chamamos de paixão de Cristo. E em se tratando de seguir a Cristo, significa estar comprometido com Cristo, com a proclamação do Evangelho, ainda que seja preciso dar, por isso, a nossa vida. É esse o significado de Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas. A palavra testemunhas ali é de onde origina a nossa palavra mártir. Ali é mártires, testemunhas, pessoas que estejam dispostas a falar de Jesus, ainda que seja preciso morrer. São essas pessoas que estão na classificação aí nesse grupo de cerca de 340 milhões de pessoas ao redor do mundo hoje. Então, é a paixão que move os nossos irmãos que pertencem a essa igreja perseguida hoje. Eles são pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que não adianta vir com outra conversa. Como a Leila falou aqui do testemunho daquele irmão que fica entre a sanidade e os momentos de delírio, Na hora que ele está são, a palavra dele é uma só. Eu estou servindo a Jesus e continuarei servindo ainda que para isso precisa morrer. Nós precisamos ter esse sentimento. Aqui no Brasil parece utópico a gente falar coisas desse tipo, porque nós não sofremos grandes perseguições. Perseguição para a gente é quando o patrão cisma com a cara da gente porque a gente é crente, quando o colega fala uma bobaginha, porque isso é perseguição para nós. Mas para eles não. Significa perigo de ser degolado, torturado e sofrer tudo até a morte. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, como cristãos, e precisamos dar atenção a esses irmãos que estão aí em lugares sofrendo perseguição por amor a Cristo.
Eu gosto de relatar algumas coisas que o pastor Elias Dantas, é um pastor que ocasionalmente ele vem na 8ª igreja, que é onde nós estamos congregando agora, e ele sempre traz alguns relatos. Domingo mesmo, agora passado, ele esteve lá, e é sempre muito bom ouvi-lo, porque ele é um homem que anda pelo mundo afora, e está sempre viajando, e sempre está trazendo novidades a respeito de missões. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns relatos do que ele falou, mas a gente vê que uma das coisas mais interessantes que ele sempre fala quando ele vem é que não há um só lugar no mundo onde a igreja esteja diminuindo. Aleluia. Não há um só lugar no mundo onde a igreja esteja diminuindo. Ele disse que nunca na história da igreja nós tivemos tantos cristãos e tantas conversões. Aleluia. Isso anima a gente, né, irmãos? Porque a gente está aqui no Brasil meio que isolado da realidade do mundo afora, mas isso se cumpre naquele louvor antigo, né, que a igreja cantava. Eu cantei muitas vezes no coral. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Então a igreja vai avançando, não importa se ela está sendo perseguida ou não, se ela tem muita liberdade, pouca liberdade ou nenhuma liberdade. A igreja de Jesus Cristo na terra, o próprio Jesus falou, saiu da sua própria boca, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. E isso se cumpre à risca. Desde que a igreja foi fundada, já sofreu todo tipo de perseguição. A Bíblia já foi um livro, assim, confiscado várias vezes. Mas tanto a igreja como a Bíblia segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós somos aí em torno de 2,5 bilhões de cristãos ao redor dos mais de 7 bilhões e meio da população mundial. E é um bom número. É um bom número para um movimento que é relativamente novo. Começou aí há pouco mais de 2.000 anos. E com apenas 12 homens, né? Ou mais, nós diríamos 120, que foram cheios do Espírito Santo. E esse grupo, cheio do Espírito Santo, trabalhou de tal forma, e vem trabalhando, né, multiplicado de tal forma, que hoje nós somos aí em torno de 2,5 bilhões ou mais de pessoas que se declaram cristãs ao redor do mundo. Se nós formos comparar com religiões que são mais antigas, as 3 maiores religiões do mundo hoje são o cristianismo, que tem aí em torno de 2,5 bilhões. Depois, em segundo lugar, vem o islamismo, que surgiu em 500 depois de Cristo, né? É a segunda maior religião do mundo, que tem 1,2 bilhões de seguidores. E depois, em terceiro lugar, vem o hinduísmo, que surgiu 1.500 anos antes de Cristo, e é a terceira maior religião do mundo, com 850 milhões de seguidores. Então, nós somos uma religião, oficialmente religião, não gosto muito desse termo religião, eu gosto de dizer seguidores de Cristo, né? Cristãos. Religião é só para efeitos de números, mas se tirarem toda a religião, Cristo permanece e nós permaneceremos seguindo a Ele, né? Mas nós somos um grupo relativamente novo, mas estamos aí liderando, porque a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus. O líder do hinduísmo morreu, o líder do islamismo morreu, mas o líder da igreja segue com ela à sua frente, porque ele morreu, mas ressuscitou e está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Só para dar para vocês alguns relatos que o pastor Elias Dantas passou, para edificar a sua fé, né? É gostoso a gente saber o que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. Eu queria falar um pouquinho da Síria. A Síria tem uma guerra que já dura, está completando agora 10 anos essa guerra. Aí, por volta de 2017, 2018, aí a gente viu que ela ocupou as manchetes dos telejornais, porque o país estava assim, destruído, completamente devastado. E o pastor Elias Dantas esteve lá. E ele esteve numa reunião com 15 pastores, que teve uma cidade que eles não invadiram, uma cidade de elite, que não foi invadida, não foi... Roma. Isso. Ela não foi invadida, então todo mundo meio que se abrigou lá. E nessa reunião com esses 15 pastores, foi perguntado para esses 15 pastores qual era a
atual situação, isso em 2018, tá? Qual era a real situação da igreja síria? Como que eles classificariam a igreja síria? Gente, 2017, 2018, já vinha vários anos de guerra, né? E eles disseram o seguinte: melhor do que nunca. Foi a resposta deles. Como é que está a igreja na Síria? Melhor do que nunca. Porque Deus usa essas situações adversas para fazer a igreja crescer, irmãos. Nós aqui no Brasil não temos ideia de como é que isso acontece, mas é uma realidade. Eles começaram um projeto das famílias que migraram para lá. Foi inaugurado em setembro de 2019. E essa igreja já começou com 170 famílias que eram do grupo de refugiados que estavam migrando lá pelo país e foram parar nessa cidade. Cada uma dessas famílias tem em torno de 8 pessoas. Significa o quê? Que a igreja foi inaugurada com mais ou menos 1.360 pessoas. Aleluia! Lá na Síria, no meio da guerra, no meio daquele negócio tudo devastado, há uma igreja que foi inaugurada no meio daquela situação com mais de 1.300 pessoas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Os pastores precisam ajudar a discipular os novos convertidos, porque é gente demais. Muita gente durante esse período de guerra se fez pastor, porque não tinha, e as pessoas precisavam ser pastoreadas. As pessoas queriam Jesus no meio daquela situação tão difícil, elas queriam experimentar, elas queriam ter a paz de Cristo. Então muitos se fizeram pastores para dar o apoio que a igreja precisava, até que fosse inaugurada então essa igreja. Então o que nós deduzimos é que igreja é igual massa de pão. Quanto mais você sova, mais ela cresce. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele esteve em Dubai, e ele trouxe um relatório muito interessante. Ele disse que a igreja em Dubai, em abril de 2018 ele esteve lá, que o governo naquela ocasião estava impedindo o funcionamento de 150 igrejas. Por quê? Tinha uma história atrás disso. Na década de 80, quando havia apenas umas 30 ou 40 igrejas, o governo construiu 2 complexos, 2 galpões bem grandes para acomodar 50 igrejas, que tinha 30 ou 40. Ele fez 2 galpões bem grandes que já ia acomodar 10 igrejas a mais, pensando já no crescimento. Cada complexo cabia em torno de 800 pessoas. Os 2 complexos, então, seriam para 1.600 pessoas. Só que daí o que aconteceu? A igreja cresceu. O que era 30, 40, viraram 500 igrejas. Aleluia! Nessas 500 igrejas, os complexos foram construídos quando havia apenas 2% de cristãos. Só que agora haviam 17% da população sendo cristão. E aí o governo não viu um jeito de continuar daquela forma, e ele então viu que ninguém conseguia deter a igreja. O que ele fez? Ele então proibiu o funcionamento da igreja. Só que aí, com a proibição do governo, os irmãos se dividiram em pequenos grupos. E esses pequenos grupos começaram a se reunir em outros lugares, né? Em lugares menores. E com esses grupos menores, a igreja foi crescendo. Só uma igreja de um amigo do pastor Elias tem 5.000 membros. Aleluia! Você imagina, 500 igrejas, uma só tem 5.000. Imagine as outras, né? Então, no meio da perseguição, a gente percebe que a igreja cresce mais. Pensa numa igreja grande, a igreja na China. Por quê? Porque há uma grande perseguição lá. Se abrir o chão, só vai pegar crente. Se der um terremoto, um negócio que abrir o chão, só vai ter igreja em todo o território, todo o chão da China. Porque há uma igreja enorme também naquele lugar. Aí ele fez uma viagem para a Europa, mais precisamente na França, também em abril de 2018. E ele constatou os 2 lados da moeda. Ele disse que de um lado há de fato uma igreja afundada no tradicionalismo e na religiosidade, cheia de crente comum, como eu falei, né? E do outro lado ele conheceu uma igreja viva, uma igreja que está crescendo, aonde ninguém fala em derrota, aonde ninguém fala em frieza.
Ele fez uma reunião com jovens, porque ele pertence a um grupo internacional de liderança evangélica, mas a nível internacional. Ele fez uma reunião com pastores de jovens de 9 ou 10 países, e todos eles, a conversa deles é conquistar a Europa para Cristo. As 40 igrejas filiadas à Global Kingdom, que é esse ajuntamento aí que ele é presidente, já batizou 15 mil refugiados. 15 mil refugiados já foram batizados só nessas 40 igrejas que são filiadas à Global Kingdom, fora as outras, né? Então uma amiga nossa, que também esteve na França, ela estava lá meio que sondando a terra, porque ela trabalhou como missionária lá, até a Leila conhece, a Sheila. Sheila esteve lá e ela disse que num culto que ela estava num domingo, 20 novos cristãos refugiados, naquele culto que ela estava, se converteram a Jesus. Aleluia! Muçulmanos, viu? Muçulmanos. Inclusive os muçulmanos estão sendo os mais atingidos, entre aspas, pelo amor do Senhor Jesus. Jesus está assim, ou se manifesta a eles, ou leva alguém para falar com eles. Enfim, há um grupo enorme deles se voltando para Jesus. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, porque isso nunca aconteceu na história deles. Nunca. É a primeira vez. Então a gente está vendo que o Senhor está trabalhando de uma forma maravilhosa. Então os últimos 20 anos têm sido conhecidos como os anos dourados de crescimento da igreja. Nunca a igreja cresceu tanto. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Nunca a igreja cresceu tanto. Ele estava falando também sobre a janela 10x40. Ele disse que a janela 10x40 está desatualizada, segundo ele. Porque se estivesse do mesmo jeito, seria para nós uma vergonha, porque nós já estamos orando há tanto tempo e essa janela não diminui, está sempre 10x40, 10x40. Então ele falou que hoje a janela 10x40 virou janela 5x15. E ele falou, não passa disso, 5x15, porque ela já diminuiu, porque Deus está fazendo algo novo também na janela 10x40. Ele falou que a Índia é o 6º país mais cristão do mundo. Aleluia! Glória a Deus. As necessidades são grandes ainda, mas ela já é o 6º país mais cristão do mundo. Dubai, como eu falei para vocês, 17%, de 2 pulou para 17% de cristãos. O Vietnã, em março daquele ano, 2018, o Vietnã batizou 1,5 milhão de novos crentes. 1,5 milhão de novos crentes. Eles são 16% de cristão da população. E a China tem 110 milhões de cristãos. Isso que a gente sabe, né? Fora os outros que talvez a gente não tenha conhecimento. Então, queridos, nós estamos vivendo um período de grande crescimento da igreja. Mas também não deixa de ser um período moderno de mártires. Para que a igreja avance como foi no começo, né? O sangue dos mártires corria pelo chão e era como semente que ia brotando novos cristãos. E não é diferente hoje em dia. Os mártires, as pessoas que estão dando seu sangue, seja através da morte ou através de ferimentos, porque são torturados por Cristo, né? O sangue desses santos clamam ao Senhor. E como resultado, mais e mais pessoas se convertem a Cristo. Então, todos os anos, cerca de 100 mil cristãos estão em perseguição no mundo. E hoje nós temos o número atualizado, né? Que ao redor, de modo geral, são 340 milhões. Então, todo ano tem um grupo que são assim o foco, né, dessa perseguição. E ele falando, nós sabemos que nós vivemos em constante tensão, mas a igreja de Jesus Cristo, claro, não é afetada por isso, porque ela tem um dono, e esse dono está vivo e zela por ela em todo o tempo. Falando sobre o Estado Islâmico, ele esteve com um convertido do Estado Islâmico, e esse homem, ele disse que ele se converteu e ele montou uma empresa. E nessa empresa, ele montou essa empresa exclusivamente para dar trabalho, para dar serviço aos seus amigos do Estado Islâmico que estão se convertendo. Porque vocês sabem que quando eles se convertem, eles perdem todos os direitos, perdem emprego,
A ideia é que eles morram à míngua. Então ele se converteu e montou uma empresa para dar assistência a esses irmãos, para que eles possam trabalhar e ter o seu sustento. E aí o pastor Elias perguntou para ele se ele não tinha medo de manter uma empresa aberta com essa finalidade. E ele respondeu assim: o Alcorão me fez um terrorista, mas Jesus me fez um evangelista. Se nos convertemos, temos que dar frutos. Então esse povo, gente, eles não têm medo não, viu? Eles não têm medo não, são pessoas destemidas. E esse destemor que eles têm não é fruto de muita coragem, muita santidade, não. É fruto da graça de Deus na vida deles. É a dependência do Senhor na vida deles. Aí eu pergunto para vocês: em qual lugar no mundo a situação da igreja de Cristo na Terra está melhor? Vocês são capazes de falar? Em qual lugar no mundo a igreja de Cristo está melhor? É a igreja que está sendo perseguida. Todo lugar onde tiver a igreja que está sendo perseguida, esse lugar é o lugar onde a igreja está melhor. Porque a igreja, ela inclusive, uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, eles não gostam de ser chamados de igreja sofredora. Eles não gostam desse título. Eles gostam de ser chamados de igreja gloriosa. Gloriosa. Porque em momento nenhum eles pedem ao Senhor para que a perseguição acabe. Eles sempre pedem ao Senhor para que dê força para eles, para que eles aguentem a perseguição e se tornem testemunhas cada vez mais ousadas e fiéis ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, e aí ele contou um caso também de um irmão, esse é o último caso que eu vou contar aqui, de um irmão na Rússia, que no final da década de 70, ele conheceu Jesus, se casou e formou uma família cristã, foi morar numa vila, e aos poucos ele foi ganhando toda aquela vila para Jesus, né? Ao ponto de ter 120 pessoas cultuando com ele naquela vila, porque ele falou de Jesus e as pessoas foram se convertendo. Então, e aí, então, a KGB, na época, que era a principal organização dos serviços secretos da União Soviética, descobriu que ele fazia esse trabalho, veio a ele e falou para ele: olha, se você não parar com isso, nós vamos mandar você para a Sibéria. E ele não parou e foi mandado para a Sibéria. E lá ele ficou preso por 17 anos. Desde o dia que ele chegou até o dia que ele foi liberto, ele cantava o mesmo hino todos os dias. Todos os dias. No começo, os presos zombavam dele, mas depois acabaram se acostumando. É aquele crente lá que está cantando, né, a música. E claro que você sabe que tudo aquilo que você ouve muito, você acaba aprendendo, né, acaba ficando na cabeça. Então, deram para ele um caderno e um lápis, ele pediu, né, deram para ele um caderno e um lápis, e ele começou a escrever os versículos que ele lembrava em pequenos pedaços de papel e colocar nos buracos de reboco das paredes. E a KGB insistia: se você confessar que você é um espião e não um cristão, você vai ser liberado. E ele resistiu assim por 17 anos. Ao final desse período, o diretor da prisão deu a notícia para ele: olha, a sua esposa morreu. Você tem a chance de ir embora amanhã para ficar com seus filhos. Basta você assinar esse papel dizendo que você é um espião. Aquilo deixou ele arrasado, a morte da esposa, né? Ficou muito arrasado e ele respondeu: esperem até amanhã, deixa eu pensar. Amanhã eu dou a resposta para vocês. E aí, aquilo deixou ele assim agoniado e ele então foi orar. E enquanto ele orava a Deus, Deus fez ele ouvir a voz da sua esposa e dos seus filhos, orando por ele a mais de 1.000 quilômetros de distância. E ele então pediu ao Senhor que desse graça para ele, porque a voz que ele ouvia da esposa e dos filhos era que Deus guardasse ele em fidelidade. Então ele falou: Senhor, me ajuda de fato a ser fiel e a guardar um coração em fidelidade. No dia seguinte, os guardas chegaram com papel para que ele assinasse. E ele disse assim: eu não vou assinar esse papel,
Vocês mentiram para mim, porque eu nessa noite ouvi a voz da minha esposa e dos meus filhos orando por mim. E então eles ficaram muito irritados, levaram ele para fora, deram uma surra nele, e quando ele ia passando pelo corredor, os outros presos, mais ou menos uns 5.000 presos que estavam lá, começaram a cantar o hino que ele tinha cantado ao longo dos 17 anos, todos os dias. E com o fim do comunismo soviético, em 1987, ele acabou sendo liberado, e até o ano de 2018, que foi quando o pastor Elias Dantas deu esse testemunho, ele estava vivo, ele estava vivo e servindo ao Senhor com alegria. Foi liberado, voltou para casa, para sua esposa, para seus filhos, estava feliz, louvando ao Senhor. Esse caso ficou conhecido como o caso da cadeira em direção ao Ocidente, porque ele orava todos os dias, sentado numa cadeira durante 17 anos, virado para o Ocidente. Então, ele transformou a sua prisão em um santuário, onde ele buscava a Deus, onde ele cantava louvores a Deus, onde ele testemunhou para pelo menos 5.000 presos que Jesus Cristo era o Senhor, ao ponto deles cantarem o louvor que ele cantava. Eu fico imaginando o que aconteceu com esses 5.000 presos depois que ele foi embora. Só a eternidade vai revelar a semente que foi semeada através da vida daquele homem. Então, queridos, a igreja de Deus, o reino de Deus, está precisando de cristãos mundiais, de cristãos apaixonados pelo Senhor Jesus. Nós percebemos que a paixão está morrendo na nossa vida quando nós pensamos mais em esportes, em viagens, em pessoas, mais do que com a nossa principal tarefa aqui na terra, que é ser testemunha do Senhor Jesus, ainda que isso custe a nossa vida. Se você não sofre e não se sacrifica por alguma coisa, é porque você não é apaixonado por ela. Aleluia! Então, se você não tem essa paixão por Jesus, se você não tem essa paixão pelo reino de Deus, você não está disposto a fazer nenhum tipo de sacrifício. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. A gente às vezes não quer largar a comodidade do nosso lar. É o que a irmã falou, é o meu cachorro, minha vida. Eu me choquei com isso, porque hoje em dia os animais estão em alta, né? Então, o meu cachorro, minha vida, a minha fazenda, meu sítio, minha vida, tudo toma conta. E qualquer coisinha, olhou torto dentro da igreja, não vou mais naquela igreja porque eu estou magoado. É muito, sabe, é muito crente Nutella junto, né? É muito mimimi, é muita coisinha. A gente não está disposto a se sacrificar, a gente não está disposto muitas vezes a vestir a camisa, a gente não está disposto a dizer: Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar mais cedo, eu tenho que jejuar um pouco mais. Jejum está em baixa, está fora de moda, ninguém nem sabe o que é jejum hoje em dia mais, a não ser quando o médico fala que precisa fazer exame de sangue, senão a pessoa nem sabe o que é jejum. Nós precisamos voltar à prática das doutrinas espirituais, que é a oração. Vamos orar mais. Que é o jejum, vamos jejuar mais. Que é ler a Bíblia, vamos ler mais a Bíblia. Que é se sacrificar um pouco mais pelo reino de Deus. Sabe, quando nós formos ofendidos, não ofender, viver mais aquilo que Jesus ensinou. Deixar de lado os nossos próprios prazeres para colocar em primeiro lugar a vontade de Deus para a nossa vida. Se na palavra de Deus está escrito que não é para fazer, eu vou sacrificar minha carne e eu não vou fazer, porque eu quero ser uma testemunha da qual o Senhor olhe para mim e fale como falou de Jó para Satanás. Observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Homem justo, fiel, temente a Deus e que se aparta do mal. Será que Deus daria um testemunho desse para Satanás a respeito da nossa vida? Nós temos sido justos, fiéis a Deus, que nos desviamos do mal. Será que a gente está sendo assim? Se nós não estamos sendo, é porque Jesus não é prioridade na nossa vida. Nós não temos paixão por Jesus. E se nós não temos paixão por Jesus, o que será de nós se vier uma perseguição no Brasil? Irmãos, já tiraram a igreja de nós aí durante um ano e tanto. Não é verdade? Nós ficamos presos em casa durante um ano e tanto. E a quantidade de gente
virou as costas para Jesus nesse período, vocês não têm noção. Pessoas que saíram da presença de Deus só porque não vinha mais para a igreja, porque não tinha um lugar onde o pastor colocar comida na boca. Esse período de pandemia serviu para a gente ver o quanto nós somos capazes, quanto a nossa fé é forte ou não. Se a gente só come com a colher do pastor, ou se a gente tem condição de ir na Bíblia e ver que Deus está falando conosco. Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor Jesus. Se nós formos apaixonados, seja numa prisão, ou seja com toda a liberdade, seja preso em casa por causa de uma pandemia, ou em qualquer outra situação, o Senhor sempre será a nossa paixão. O Senhor sempre será o primeiro na nossa vida. Vamos repensar a nossa fé. Nesse dia em que nós estamos pensando mais claramente nos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, vamos repensar também a nossa fé. Vamos parar de ser crente Nutella. Vamos parar de ser crente mimimi e vamos ter uma fé sólida no Senhor Jesus. Sabe? Não importa se tem perseguição, meia perseguição, se o irmão falou torto, se eu ia fazer e me tirar uma oportunidade, tudo isso é balela do diabo. O importante é que nós somos apaixonados por Jesus, e nada e nem ninguém vai tirar o nosso foco. Amém, queridos? Posso fazer uma oração, meu irmão? Vamos orar. Vamos ficar de pé agora? Vamos orar. Nós vamos apresentar esses 340 milhões de irmãos ao redor do mundo e vamos pedir a Deus perdão por ser tão mimimi como nós somos muitas vezes, né? Amém, Jesus. Ai, aquele pastor, ai, aquela irmã. Gente, vamos parar com isso. Olhar para Jesus, olhar para a cruz. Por isso que o escritor aos Hebreus falou, nós estamos rodeados, e hoje ele fala de Hebreus 11, mas eu vou falar hoje dos nossos irmãos da igreja perseguida. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, no Irã, na Eritreia, na Coreia do Norte e em tantos outros lugares, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, deixamos todo embaraço e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para o lado direito, para de olhar para o lado esquerdo, para de olhar para trás e olhe para Jesus. E corra, porque Satanás está doido para te derrubar. Mas olhando para Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém, queridos? Vamos orar? Ó Deus e Pai, em nome de Jesus.